Olá, estamos aqui com mais um vídeo O Registrador Ensina. Hoje eu queria falar só um pouquinho a respeito de usufruto. Bom, o que é usufruto? Usufruto é um dos direitos reais, né, ao lado da propriedade e de tantos outros. Esse direito real, ele vai ser constituído normalmente pelo registro, mas vão encontrar na doutrina que existem alguns casos de usufruto relacionado ao direito de família. Então, os pais normalmente têm o usufruto dos bens dos filhos menores. Esse usufruto decorre do direito de família e não depende de registro. Mas, na generalidade dos casos, o usufruto depende de registro. E com o registro do usufruto, que pode ser estabelecido de várias formas, nós temos o quê? Uma certa divisão do direito de propriedade. Nós vamos ter, de um lado, a figura do usufrutuário e, de outro lado, a figura do nuproprietário. O usufrutuário, como o nome diz, é aquela pessoa que pode usar ou fruir do imóvel, né? Usar é utilizar pessoalmente e fruir é se beneficiar dos rendimentos daquele imóvel. O nuproprietário, o nome já diz, é um proprietário até certo ponto despido de direitos, quase que sem direitos, pelo menos aqueles direitos mais palpáveis, que são o de usar e de fruir. Porque quem pode usar e quem pode fruir é o usufrutuário. Praticamente vai sobrar para o nuproprietário apenas o direito de dispor daquele bem. Claro que o usufruto sendo temporário, né, no máximo ele é vitalício, em relação até a vida de uma pessoa física, existe uma expectativa sim de que claro, vai aquela pessoa usufrutuária morrer, com a morte dela o usufruto se extingue e aí o nuproprietário passa a ser um proprietário pleno. Muito bem. Nesse caso, quando se tem a figura do usufruto, há essa bipartição. Eu diria que até o usufrutuário tem a posse chamada direta, o nuproprietário vai ter a posse indireta. Mas há algumas características que a gente precisa tratar. Primeiro que o usufruto ele é instituído por um ato de registro, não de mera averbação. É um ato normalmente com valor, né? Isso implica em custas, de acordo com uma tabela, e quando é extinto esse usufruto, normalmente isso é feito por uma averbação depois. É muito comum, né, também nesse momento da extinção, haver uma tributação. Depende aí se foi oneroso ou gratuito o negócio, teremos ITCMD ou ITBI. Aqui no Paraná, pelo menos, às vezes ocorre na instituição do usufruto, a pessoa às vezes já fazer o recolhimento tanto pela instituição quanto pela extinção. Aí não vai precisar recolher mais tarde se isso foi antecipado. Uma observação também é que o usufruto não permite, não pode ser vendido. Você não pode vender o seu usufruto para uma pessoa continuar na condição de usufrutuária, substituir você. Mas é possível, sim, usufrutuário e nuproprietário juntos venderem conjuntamente ou simultaneamente, cada um o seu respectivo direito, para uma pessoa que adquira tanto o usufruto quanto a nua propriedade. Quando ele adquire as duas metades da propriedade, ele vai passar a ter a propriedade plena, qualitativamente inteira. O nome plena já explica. Aí, evidentemente, que se consolida nas mãos dessa pessoa o domínio pleno e aí não vai ter mais a figura do usufruto. Então, isso daí é possível ser feito. Vamos chamar isso de uma compra bipartida. Você compra dois pedaços para formar uma propriedade plena inteira. Mas só a venda do usufruto puramente não é possível. No máximo, pode ser cedido o usufruto. Quem é usufrutuário pode alugar o imóvel,
ceder para alguma pessoa, mas não pode deixar de ter a condição de usufrutuário. É muito comum o usufruto na parte do direito de família, ou pelo menos relativo a parentes, né? Não costuma ser um negócio que envolva pessoas estranhas, mas isso é também possível de ser feito. Então essas são breves considerações aí a respeito do usufruto que eu queria tratar com vocês no dia de hoje, tá bom? O registrador ensina.